Depois de 5 anos, a Justiça condenou Sérgio Orlandini Sirotsky a 7 anos e 2 meses de prisão por matar uma pessoa e atropelar outras 2 em 2017. No mês de outubro é também comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis. Joinville está em alerta. São registrados 400 casos da doença para cada 100 mil habitantes, número 8 vezes maior do que a média nacional. A chuva não para de cair em Santa Catarina. Em Itá, no oeste, a madrugada foi de muito vento, granizo e estragos na cidade. Em São José, na Grande Florianópolis, a cobrança da Zona Azul está suspensa até que a prefeitura entre em acordo com a empresa responsável pelo sistema. O contrato prevê um número de vagas maior do que as que estão de fato disponíveis. Ou seja, a empresa cobrava do município vagas inexistentes. Vamos falar ainda sobre as condições do tempo, o balanço da Defesa Civil e recomendações para o trânsito. Eu sou Graziane Biali e este é o SC Acontece, que começa agora para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa o SC Acontece de hoje informando a suspensão da Zona Azul em São José, na Grande Florianópolis. A cobrança pelas vagas de estacionamento está suspensa até que a prefeitura entre em acordo com a empresa responsável pelo sistema. Inclusive, as multas por estacionar sem pagar, por exemplo, por enquanto não podem ser cobradas. Em São José, na Grande Florianópolis, o serviço de estacionamento rotativo está suspenso. Mais de 200 ruas do município disponibilizavam as vagas. Francisco mora na cidade há 40 anos e utilizava a Zona Azul todos os dias. Então, para mim, a Zona Azul foi fantástica, né? Antigamente eu ia num cartório aqui em Campinas que é praticamente impossível de estacionar, né? E hoje, com a Zona Azul, né, tem essa oportunidade de poder estacionar perto, de ter uma vaga. A suspensão da Zona Azul se dá por irregularidades do serviço prestado. O contrato prevê um número maior de vagas do que as que estão de fato disponíveis. Ou seja, a empresa cobrava do município vagas inexistentes. Além disso, algumas ruas de São José que possuem o estacionamento rotativo são residenciais. Vai contra a lei, já que o Legislativo autorizou o serviço prestado apenas em áreas de comércio. A empresa também possuía débitos com a prefeitura desde abril deste ano. No documento de suspensão, a omissão de aproximadamente R$800 mil também é cobrada pela prefeitura. Isso gerou um débito, a empresa foi notificada, não pagou. A empresa alega que nós, prefeitura, temos um débito com eles e isso ficou, se perpetuou. Isso está aumentando e o prefeito ontem, após conversar com a Procuradoria e com a Secretaria de Trânsito, entendeu que é válida, havia motivos para essa suspensão. No caso das vagas excedentes, a empresa questiona a falta de demarcações que deveriam ser feitas pela prefeitura. E um dos pontos questionados pela empresa são as vagas, que eles entendem que nós não entregamos o número de vagas que há no contrato. No entanto, as vagas elas têm uma etapa de implantação, eles inclusive iriam implantar uma nova etapa agora e aos poucos isso seria entregue. Só este ano são mais de 25 mil multas registradas. Com a suspensão da Zona Azul, elas não poderão ser cobradas dos motoristas até que a situação seja regularizada. Porém, mesmo sem a cobrança do serviço, outras infrações deverão ser fiscalizadas pela Guarda Municipal. Nesse ponto específico, eu queria ressaltar que são infrações decorrentes da Zona Azul. Outras infrações de trânsito, porque no decreto há que não seriam mais geradas infrações, mas outras infrações de trânsito seguem ainda sujeitas. Então, a gente pede que a população tome cuidado com o estacionamento, porque se houver algum estacionamento irregular que não em decorrência da Zona Azul, pode estar sujeita à penalidade. A partir de agora, é esperado que a prefeitura e a empresa se reúnam para discutir possíveis acordos. Ainda não há previsão para o retorno da Zona Azul no município, mas o decreto deve ser revisado para que não haja cobrança indevida. Tem que ser fiscalizado sim, até porque eu acredito que seja uma circulação alta de valores, né? E eu acho ainda que teria que ser comunicado um extrato, não digo mensual, né? Mas pelo menos para o cliente, né? Para quem usa realmente, né? Saber do que está acontecendo com esse dinheiro, para onde que vai esse valor.
Depois de 5 anos, a Justiça condenou Sérgio Orlandini Sirotsky a 7 anos e 2 meses de prisão por matar Sérgio Teixeira e atropelar outras 2 pessoas em 2017. A pena será cumprida em regime semiaberto. O julgamento de Sérgio Orlandini Sirotsky foi marcado pelo embate entre a defesa e a acusação. Ao todo, 8 testemunhas foram convocadas para participar do tribunal do júri, sendo 3 de defesa e 5 de acusação. O julgamento começou na manhã desta quinta-feira, no Fórum da Comarca de Florianópolis, anexo ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O pai da vítima ainda lembra a dor que sentiu quando recebeu a notícia da morte do filho. Eu me lembro de tudo como se fosse hoje. Inclusive, eu participei da reconstituição, tudo, e, cara, é muito ruim. O acidente que tirou a vida do jovem de 23 anos ocorreu na madrugada de 6 de agosto de 2017. O veículo conduzido por Sérgio Sirotsky atingiu 3 pessoas no acostamento da SC 402 em Jurerê Internacional. O motorista saía de uma casa de shows por volta das 5h30 da manhã. Outro motorista, que também se envolveu no acidente, abandonou o veículo, mas foi preso pela Polícia Militar. Ele estava dirigindo sob efeito de álcool. Ambos saíram do local do acidente sem prestar socorro às vítimas do atropelamento. O Ministério Público defende que no momento do acidente, o réu estava dirigindo sob efeito de álcool em alta velocidade quando teria tentado fazer uma ultrapassagem indevida pelo acostamento da rodovia. O Ministério Público de Santa Catarina entende que o réu ele ingeriu bebida alcoólica, estava com a capacidade psicomotora reduzida, imprimiu velocidade, infletiu pelo acostamento, foi ultrapassar um ônibus e, em função disso, atropelou 3 pessoas, uma das quais veio a óbito. E, em razão dessa circunstância, nós estamos defendendo o dolo eventual e pedimos que ele seja condenado às penas do homicídio simples e de 2 tentativas de homicídio. A defesa do réu não quis comentar sobre o julgamento e o resultado do tribunal do júri. E olha, uma carga milionária de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Chapecó na madrugada desta sexta-feira. A PRF realizou um cerco na BR-480, onde 24,6 kg da droga, o equivalente a mais de 4 milhões de reais, foram encontrados. A droga estava camuflada sob as poltronas de 2 mulheres, uma peruana e uma boliviana, que viajavam no ônibus que fazia a linha Santarém, no Pará, até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As mulheres relataram que pegaram a carga em Cascavel, no Paraná, e levariam até a capital gaúcha, e que não sabiam que se tratava de entorpecentes. As mulheres foram levadas à Delegacia de Polícia de Chapecó pelo crime de tráfico de drogas. E a Polícia Civil apreendeu um arsenal dentro de uma casa no interior da cidade de Vidal Ramos, no Vale do Itajaí. 38 armas de fogo estavam dentro da casa, no interior do município. A polícia foi até lá para atender a uma denúncia de violência doméstica, que foi negada na presença dos policiais. No local, a polícia encontrou 22 armas longas, 3 garruchas, 7 revólveres e 6 pistolas. Uma das armas tinha a numeração de identificação raspada. Além das armas, ainda foram apreendidas mais de 2.200 munições e diversos apetrechos de atiradores. Mudando de assunto, no mês de outubro é também comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis, para reforçar a importância da prevenção. Em Santa Catarina, a cidade de Joinville chama atenção para a doença. Por lá, são registrados 400 casos para cada 100 mil habitantes, número 8 vezes maior que a média nacional, que é de 50 casos para cada 100 mil habitantes. Veja o alerta. O terceiro sábado de outubro marca o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. A mobilização da Secretaria de Saúde de Joinville visa buscar o diagnóstico precoce para o tratamento da doença. Com uma incidência elevada, com mais de 1.260 casos só neste ano, a cidade de Joinville reforça os cuidados e chama a atenção da população, principalmente na faixa etária entre 20 a 39 anos, para a realização dos testes.
A sífilis ela pode se manifestar com diversos sintomas, mas o mais característico deles são algumas lesões de pele e também lesões específicas nos órgãos genitais, que geralmente são indolores. Mas em havendo qualquer sintoma, é muito importante que o paciente procure uma unidade de saúde e que possa fazer seu teste para confirmar ou não esse diagnóstico de sífilis. Todos os medicamentos e testes que são indicados para sífilis, eles são gratuitos e estão disponíveis nas unidades de saúde vinculadas ao SUS. A nossa incidência em Joinville é extremamente alta em termos de Brasil. Nós temos uma incidência de 400 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional gira em torno de 50. Ou seja, a incidência de sífilis em Joinville é 8 vezes a média nacional. A partir do momento que o paciente está em tratamento com antibióticos, ele deixa de transmitir a doença. É preciso cuidado. Intervalo e na volta a gente vai falar da chuva. Em Itá, no oeste, a madrugada foi de muito vento, granizo e estragos na cidade. É já já. Estamos de volta e agora para falarmos de chuva. A cidade de Rio do Oeste, uma das mais atingidas pela chuva recorrente dos últimos dias, amanheceu tentando recuperar as ruas e com os moradores tendo que permanecer nos abrigos. O centro de Rio do Oeste amanheceu assim, com alagamentos e algumas lojas fechadas e vazias. A água chegou a invadir alguns estabelecimentos e casas na 7 de setembro e ruas próximas, mas já baixou, deixando um rastro de lama e sujeira. O nível do rio Itajaí do Oeste chegou a 7,68 metros à meia-noite. Aí estabilizou e começou a baixar lentamente. Nesta manhã, alguns comerciantes e moradores aproveitaram para fazer a limpeza. A situação da gente aqui nesse município ela é meio difícil, porque o nosso município é uma bacia hidrográfica, né, que tem uma bacia onde que não escoa água para fora. Mas a gente já está acostumado com essa situação e a gente, no fim, passa brincando, sabe, com essa situação, né? Então, é uma luta mais que a gente tem, né, quando vem essas águas, né? 3 famílias foram para o abrigo aberto no salão paroquial. A dona Marlene, que perdeu o que tinha em casa na enchente de maio, desta vez saiu mais cedo. Agora deu tempo, né? Porque a gente já procurou bem antes e... No mês de maio não deu tempo, ficou tudo lá. Ficou tudo. Não salvemos nada. E agora nós vemos antes, porque... Saíram rápido para não perder mais coisas. Não tem mais o que perder, né? Não tem mais nada, só tem umas caixas que vocês estão vendo, as camas, mais nada. Se a água já baixou na principal rua do centro, o mesmo não aconteceu nas estradas do interior, que continuam alagadas, como aqui, principal acesso à comunidade do Angico. Nós temos pontos ali no Angico, né, e alguns pontos para dentro do Angico, sentido Pouso Redondo, algumas situações assim, né. Tem alguns pontos que não tem água, é evidente, que são mais altos, e tem outros pontos. A gente tem na SC 350 alguns pontos bloqueados também, e nós temos naquela paralela da SC 350, que é na outra margem do rio, alguns pontos bloqueados também no acesso quem vai para o Ribeirão Café. A gente pede muito cuidado, porque normalmente esses pontos de alagamento são bueiros, e como ele está inundado, a gente não sabe se o bueiro está ali ainda. Apesar da dificuldade nos acessos, a Defesa Civil foi de barco ajudar um morador em tratamento de saúde. A gente fez o transporte de um paciente que está fazendo a última radioterapia. Então a gente disse assim, não, já que é a última, não vamos adiar, vamos dar essa alegria para o paciente, né? A gente botou o barco no rio Itajaí, né? Porque ele mora na comunidade do São José. Então a gente botou o barco no rio Itajaí às 4h30 da manhã e fomos buscar ele. A orientação da Defesa Civil de Rio do Oeste é que as pessoas permaneçam no abrigo nos próximos dias e os comerciantes também mantenham os estoques em local seguro, pelo menos até o fim de semana, já que as águas podem subir novamente se a previsão de chuva se confirmar. Vamos torcer para que os meteorologistas errem. A gente sabe, não é querendo falar mal, mas se eles errarem, nós vamos aplaudir nessa vez, tá? Então a gente torce para que as previsões não se confirmem. E se confirmar, a gente vai ter que enfrentar mais uma vez. Torcer para que vá embora um pouco para outros lugares, né?
É verdade. Olha, depois de pequenas tréguas aí pelo estado, a chuva voltou a cair durante a madrugada e causou muito estrago na cidade de Itá, no oeste catarinense, que inclusive decretou situação de emergência. Nós vamos agora conversar com o Ricardo Souza, que mora em Chapecó, que é uma cidade vizinha, e está acompanhando a situação lá na região. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Me conta, a Defesa Civil já deu algum balanço sobre os estragos na cidade de Itá? Passou sim, Grazi. Boa tarde para você, boa tarde a todos. 20 famílias, então, tiveram as casas parcialmente destelhadas na cidade de Itá. Dessas 20 famílias, então, 10 os bombeiros auxiliaram na entrega de lonas. 3 comunidades no interior de Itá também foram afetadas. As comunidades são São Roque, Linha Bonita e Passo do Uvá. Na cidade, já 5 bairros foram afetados. O bairro Colina Verde, Palmeira, São João, o bairro Pioneiros e também o bairro Floresta. O temporal, então, causou quedas de árvores, postes e também destelhamentos, obstrução de vias e danificou alguns veículos. 3 equipes com 3 viaturas atendem as ocorrências neste momento, Grazi, na cidade de Itá. Essa ocorrência junto com a Polícia Militar, né, a Celesc, e também serviços urbanos da Prefeitura e também demais órgãos. Infelizmente, mais um, né? Não bastava essa chuva, infelizmente, esse temporal que devastou ali a cidade de Itá, aqui no oeste catarinense, né, Grazi? Obrigada, viu, Ricardo? Obrigada por todas essas informações. E por falar em chuva, então agora vamos às condições do tempo por aqui. Olha, a chuva continua em Santa Catarina. Nos próximos dias, inclusive, no oeste, o tempo deve vir melhorando no decorrer de hoje. Então, essa sexta-feira, né, já tem pancadas de chuvas mais rápidas, mas nas demais regiões, a sexta-feira vai ser encoberta e aí com chuva ao longo do dia, especialmente na faixa leste, que vai aqui, ó, do litoral até passando pela Grande Florianópolis, Vale até o norte do estado. Com isso, o risco segue alto para alagamentos, deslizamentos e enxurradas em todas as regiões. Durante a tarde, as máximas elas não sobem muito, mas lá no oeste vão chegar a 23 graus em Chapecó principalmente. No restante das cidades fica na casa dos 20. Olha, em Joinville vamos ter 20 graus, em Blumenau 21, Florianópolis 20, em Tubarão 18 graus e na Serra, lá em Lages, 14 graus. A tendência para o final de semana, sábado e domingo, é de chuva. Na faixa leste, como acontece hoje, a chuva já vem desde cedo, principalmente no sábado, e aí vai intercalando com alguns períodos de melhoras. Já no oeste, a atenção é mais para o período da tarde de sábado. No domingo, então, o tempo também vai ser bem parecido com o que acontece amanhã, essa instabilidade ao longo do dia, com períodos que podem dar uma trégua, mas olha, gente, não temos ainda sinal de tempo firme e nem de calor por enquanto, então a chuva se mantém. E por falar, então, ainda em situação de chuva, em chuva que acontece e que atinge todo o estado, trazendo muitos estragos, a gente vai atualizar as informações com a Defesa Civil aqui de Santa Catarina para sabermos, então, quais são as cidades mais atingidas por toda essa chuva. Já está conosco aqui o César Nunes, que vai contar para a gente. Boa tarde, César. Quais são as cidades mais afetadas ao longo dessa semana? Porque nós já viemos aí de uma semana inteira de chuva, não é mesmo? Oi, Grazi, tudo bem? Sim, nós tivemos aí muita chuva no meio oeste, no extremo oeste catarinense, muito mais no meio oeste, atingindo os municípios dessa região e bem como do alto do Vale do Itajaí. Ainda os municípios estão sob efeito da chuva. O caso de Itá, muito bem narrado, ele teve a incidência de granizo e ventos muito fortes que provocaram estragos, como visto aí e já narrado pela Defesa Civil. Na parte de tempo e clima, nós vamos trabalhar com o seguinte conceito. Nós vamos trabalhar até domingo com a manutenção dessas chuvas em intensidade um pouco melhor, entre 30 a 60 milímetros ainda, e depois nós vamos ter uma nova análise, né, de tempo e clima a partir de domingo, quando a gente espera que na segunda-feira tenha-se uma trégua e já a partir de terça-feira da semana que vem, uma nova análise para chuvas constantes. Portanto, o risco de alagamento ainda existe, o risco maior é de escorregamento, né, de massa e de resíduos, certo? E atenção especial às pessoas, principalmente aí que moram em costas e próximos a rios e córregos que possam subir.
Com relação à decretação de situação de emergência, nós chegamos aí a 20 municípios que fizeram o esboço inicial para a situação de emergência. Alguns municípios decretaram, né, e nós estamos encaminhando, conforme as demandas e o rol de beneficiários, alguns itens de ajuda humanitária, né, da Defesa Civil Estadual para esses municípios como solicitado. E aí agora, Grazi, com esse aumento de chuva, é provável que outros municípios decretem situação de emergência, e aí a gente continua aqui na Defesa Civil Estadual fazendo monitoramento e em contato por meio dos regionais e do brilhante trabalho realizado aí pelas Compidex. Eu destaco isso, Grazi, porque dessa vez, se nós fizéssemos uma análise comparado com outros eventos, as Compidex responderam de forma muito melhor. E isso significa, apesar de sofrimento, né, perdas, mas os resultados foram muito melhores. Grazi. Bom, rapidamente, Coronel Nunes, a gente sabe dessa questão, né, de alerta. Quando as pessoas verificarem alguma situação de risco, o que elas devem fazer? Qual é a recomendação? A recomendação clássica é, se você está numa área de risco, né, abandone essa área, principalmente na beira de encostas. Monitore junto com as informações da Defesa Civil Municipal, as réguas de subida de rio e as informações meteorológicas aí espalhadas. E siga para um local seguro. Essas são as recomendações mais elementares e mais básicas para que penetrem na população. Muito bem, muito obrigada, viu, Coronel? Bom trabalho para vocês aí que ficam em alerta agora ao longo desse final de semana, né? Bom trabalho, viu? Obrigado, Grazi. Um abraço. Fica então as recomendações e, claro, em meio a tanta chuva, a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas precisam ter atenção redobrada e cuidar dos itens básicos dos carros para evitar acidentes. Quem vai contar para a gente sobre os perigos de pegar a estrada na chuva é a Júlia Matos, que já está ao vivo aqui com a gente. Júlia, pode nos contar, por favor? Boa tarde. Olá, Grazi, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Os motoristas devem estar atentos porque todo cuidado é pouco, né? Saber o percurso, a rodovia que vai utilizar durante a viagem, se atentar para a pista molhada, se atentar para baixa visibilidade, que são essas coisas que acontecem em dias de chuva, né? Desde terça-feira agora, quando essa chuva intensificou aqui em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal teve uma atenção maior lá no oeste. Teve 4 pontos da BR-282 foram interrompidos em algum momento por causa dos deslizamentos de terra. Então, tudo isso tem que ficar muito claro para o pessoal de casa. E, chegando agora final de semana, a gente sabe que muita gente vai para as festas agora de outubro que estão acontecendo aqui em Santa Catarina. Então, para dar umas dicas sobre trânsito para o pessoal de casa, está aqui comigo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Fiamoncini. Inspetor, dia de chuva, pista molhada. A gente não dirige igual, é isso? Exatamente. Com pista molhada, diminui o atrito entre a borracha do pneu e a camada asfáltica. O motorista tem que imediatamente diminuir a velocidade, aumentar a distância para o veículo que segue à frente e, o mais importante, não frear dentro de uma curva. Diminuir a velocidade antes, na reta, para daí sim fazer a curva em baixa velocidade. Certo, as condições do carro, exatamente para aquele momento de visibilidade baixa também são muito importantes. Sim, na chuva a visibilidade cai, por isso quando a chuva apertar demais, é importante o motorista parar em algum lugar seguro, parte de posto de combustíveis ou parte de uma empresa. Limpador de para-brisa tem que estar sempre presente para que não haja nenhum imprevisto à sua frente. Perfeito. Agora, final de semana, o pessoal quer viajar, quer ir para as festas aqui de Santa Catarina que estão acontecendo, né? A PRF vai estar presente, vai estar fazendo fiscalizações. Estamos em plena operação Festas de Outubro. Festa em Blumenau, em Brusque, em Dayal, Timbó, Itajaí. Então, nós precisamos que o motorista ajude a PRF e não consuma bebidas alcoólicas. Não volte para casa em estado de embriaguez. A PRF vai estar fiscalizando o cumprimento da lei seca e nós sugerimos que os motoristas aproveitem essas festas com sabedoria, que eles elejam o amigo da vez, aquele da turma que não vai beber e vai levar todos de volta para casa com segurança, ou vão para as festas de forma coletiva, com vans, com ônibus, com táxi, com aplicativo de carona, vale tudo, só não vale voltar para casa embriagado, colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco.
Muito obrigada. Grazi, essas são as informações, responsabilidade e informação, né? Eu volto com você no estúdio. É verdade, obrigada, viu, Júlia? Muito bem lembrado sobre essas dicas, então fica atento, hein? E olha, rápido intervalo e já voltamos com a SC Acontece com música e também com mais uma instalação do bairro Educador em Florianópolis. Agora são 12 sedes para atender as crianças. Estamos de volta e a gente acaba de receber a informação da Defesa Civil confirmando que, na verdade, o que atingiu a cidade de Itá foi um tornado. Por isso, todo aquele vento, o granizo, enfim, todos os estragos, não é mesmo? Agora vamos mudar de assunto para falarmos que a Prefeitura de Florianópolis inaugurou mais uma sede do bairro Educador. Agora são 12 comunidades da capital que contam com o programa. Mais de 1.600 alunos da rede municipal que têm acesso a oficinas de esporte, artes e educação. O contraturno dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis está com nova cara. O programa Bairro Educador agora chega a 12 comunidades espalhadas por todas as regiões da capital, com oficinas educacionais, culturais e esportivas. São mais de 1.600 estudantes a partir dos 6 anos de idade que participam do projeto. Um programa de extrema relevância que trabalha a educação não formal com atividades esportivas, culturais e de lazer, levando às comunidades, mais do que oportunidades, a garantia de direitos. O programa saltou de 4 sedes para 12, com atividades no Monte Cristo, Monte Verde, Morro da Mariquinha, Morro do Mocotó, Ingleses, Sambaqui, Campeche, Rio Tavares, Rio Vermelho, Córrego Grande, Costeira do Pirajubaé e Vila Aparecida. A ampliação significa um importante avanço no desenvolvimento dessas crianças. Bom, esse programa da Prefeitura tem por objetivo trazer no contraturno escolar atividades esportivas, culturais, de aprendizado para todos os nossos estudantes da rede pública. Esse programa iniciou há um tempo atrás e tem transformado a vida de diversas comunidades. Dá para ver pela sensação das crianças de participar do programa como isso faz a diferença na vida de cada um. Ao todo, são 93 oficinas com muitas atividades, desde esporte, aulas de corte e costura, dança, arte, música, cultura. Para eles, além do aprendizado, é um momento de diversão. Meu nome é Gregory, eu tenho 6 anos. Aqui a gente faz um monte de coisa, que é o bairro Educador. Fazemos arte, hip-hop, rima e várias coisas legais. Que bacana, né? Outubro é o mês das festas típicas em Santa Catarina, com opções em todas as regiões do estado. Em Porto Belo, no litoral norte, tem o Festival do Camarão, que segue até domingo. Na rota das festas de outubro de Santa Catarina, a 7ª edição do Festival do Camarão, em Porto Belo, vai até domingo com atrações para turistas e moradores e a entrada é gratuita. O evento típico, que marca o aniversário de 190 anos da cidade, terá artesanato, gastronomia, apresentações artísticas e shows nacionais, além do risoto gigante oferecido no último dia do evento para mais de 3.000 pessoas. Estamos aqui para te convidar para a 7ª edição do Festival do Camarão de Porto Belo, que vai acontecer de 13 a 16 de outubro, aqui na Praça da Bandeira. Vem se divertir com a gente, comer muita comida típica. E para terminar a semana em alto astral, a gente recebe aqui no estúdio os meninos da banda Portão Azul, uma banda independente que está lançando um clipe novo. A música Delírios já está em todas as plataformas e agora também no YouTube. E para falar mais sobre a carreira e os objetivos, eu vou conversar com eles que já estão aqui. Eu já começo pedindo para que vocês se apresentem para todo mundo. Beleza, vamos lá então. Eu sou o Rafael, vocalista, né? Eu sou o João, guitarrista. Eu sou o Ícaro, baixista. E eu sou o Bernardo, baterista. Muito bem, eu já tô sabendo que essa banda é uma banda de manezinho e eu quero saber qual é o som que vocês tocam. Então, a nossa música, a gente sempre brinca dizendo que ela tem um pouco de tudo, assim, né? Tem referências desde reggae, a pop mesmo, MPB, rock. Então, é uma mistureba aí de tudo que tem, mas a gente deixa sempre essa característica do pop junto com os instrumentos de verdade prevalecerem mesmo. E eu acho que é isso, né? É isso? Falou bem? Representou todo mundo? Então, claro que a gente vai pedir para vocês mostrarem um pouquinho do que é essa mistura de tantos sons e de tantas vidas aí, não é? Vamos lá, então. Sempre achei que me conheci,
mas de repente vi que não era verdade. Vivo a vida em versos que não falam de mim, o que complica pensar na realidade. Será que não quero mais chorar? Será que isso não é mais um delírio do momento? Tenho a impressão que não sei onde chegar, como se não pertencesse nem ao tempo. Quando ela passar, eu fico delirando, ela disfarçar. Quando ela passar, eu fico delirando, ela disfarçar. Muito bem, som bem gostoso, não é mesmo? E esse lançamento de clipe novo aí, como é que está sendo? Porque vocês são uma banda independente, como produzir nesse sentido? Então, na verdade, o que a gente lançou agora foi um EP. Pra quem não sabe o que é um EP, é um mini álbum, assim, com algumas músicas. E a música que tem o clipe, no caso, é essa Delírios, que foi a que a gente tocou agora. E a gente vem tocando há bastante tempo juntos. E esse processo do EP, na verdade, é uma produção totalmente independente nossa. A gente faz desde os clipes, a composição, o arranjo, a produção. E não sei se alguém quer falar mais um pouco sobre. Esse clipe vem para concluir todo esse projeto, assim, seria a última etapa do nosso projeto Delírios do Momento. Então é uma finalização dessa fase. Inclusive, a gente está assistindo aí algumas imagens. Esse é um outro clipe de vocês? Isso, é da nossa música Diz e Faz, que foi o primeiro single que a gente lançou. Foi o início de tudo pra gente, assim, quando a banda apareceu mesmo nas redes. Muito bem. Há quanto tempo vocês têm a banda e como que vocês se formaram assim? Certo. Eu acho que nessa formação a gente faz uns dois anos? Um ano? A gente começou, na verdade, no início da pandemia juntos, assim. Olha só. Mas a gente tocava desde a época da escola, nós três. A gente conheceu o Rafa na escola também, e aí a gente chamou ele para nos unir. Então a gente é amigo desde pequeno, assim. Vocês são bem jovens, na verdade, então, uma banda que começou na escola. Mas sempre muitas indas e vindas, e a gente era uma banda cover antes. E aí, na pandemia, a gente se juntou e falou, vamos trabalhar nas nossas músicas mesmo, e começamos por chamada, até poder se encontrar e fazer realmente o som. Que legal! E aí vocês, claro, foram para as redes sociais, para YouTube, enfim, para outras plataformas. Como é que é estar nessas plataformas e como que está sendo a aceitação também do público? Bom, pra gente é tudo muito novo, assim, né? A gente está aprendendo como lidar com rede social no geral, com as plataformas. E está sendo muito legal, porque desde os nossos amigos até o público que a gente vem construindo agora estão aceitando muito bem, sempre gostaram. A gente fez um show há pouco tempo atrás e ver realmente as pessoas cantando junto à nossa música é uma coisa que nos deixa muito feliz e nos move para continuar fazendo isso. Então, tá sendo muito bom mesmo, toda a repercussão. Aí quando a gente vê, né, a produção rolando por aí, mais interessante ainda, me conta. Desculpa. É mais importante ainda quando a gente vê a coisa acontecendo de fato, né? Totalmente. Todo o trabalho, né? O nosso lançamento das músicas e 2 dias depois estava todo mundo cantando, então foi uma coisa muito legal. Foi muito massa ver, assim, logo no lançamento todo mundo já sabia cantar. E a família de vocês? Como é que é pra família de vocês? As mães ajudam? Como que funciona? Na verdade, os pais sempre estão presentes ajudando em tudo, desde levar as coisas para os shows, a nos ajudar a produzir os conteúdos. Minha mãe cuida da nossa assessoria de imprensa, então é sempre a família inteira ajudando em tudo, sabe? E os amigos e a família, a gente conta com o apoio de muita gente. Sem a ajuda da família não dá, né? Agora, claro que as pessoas de casa querem ouvir um pouquinho mais de vocês, então bora tocar mais um pouquinho? Enquanto isso, gente, enquanto eles se preparam aqui, eu já vou dizendo pra vocês que as nossas reportagens estão lá no portal tvbv.com.br. Na segunda-feira a gente tá de volta com mais notícias. E agora com vocês, então, a banda Portão Azul. Diz e faz com que eu queiro teu amor, e eu venho lhe pedir, não quero ter que ir, talvez seja até melhor ir embora e não ter dó, mas eu vou sentir. Você sabe que um abraço não me satisfaz, eu quero um toque, um beijo, tudo que você me traz.
Tenho medo que talvez isso seja demais. Não importa, não importa. Diz e faz com que eu queira.